Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Estamos no dia 143 e vamos ler 1 Reis, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1 e rezar o Salmo 43. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você já tivesse feito isso, você teria visto que estamos em uma nova folha, o que me anima muito, como vocês já devem ter percebido. Me anima porque dá pra ver que estamos realmente avançando pelas escrituras. E isso é uma grande bênção. E também você pode se inscrever no canal. Aí a gente vai aparecer pra você todos os dias esse ano e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, hoje é o dia 143 e hoje vamos ler o primeiro capítulo de 1 Reis e o primeiro capítulo de 2 Crônicas. E também rezar o Salmo 43. O primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Salomão sucede a Davi. O rei Davi já estava velho, de idade avançada. Por mais que o cobrissem com roupas, não se aquecia. Os cortesãos disseram-lhe: Procure-se uma jovem solteira para servir e assistir vossa majestade. Quando dormir em vossos braços, vossa majestade se aquecerá. Foram então por todo o território israelita à procura de uma jovem bonita. Encontraram Abissag, de Sunam, e a levaram ao rei. Era muito bonita. Servia ao rei e cuidava dele, mas o rei não se uniu a ela. Enquanto isso, Adonias, filho de Agite, que ambicionava o trono, arranjou para si um carro, cavalos e 50 homens de escolta. Seu pai nunca o havia desgostado, pedindo-lhe contas do que fazia. Ele também era extraordinariamente bonito, mais jovem que Absalão. Aliou-se com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que apoiaram sua causa. Mas o sacerdote Sadoc, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e seus companheiros e os valentes de Davi não se uniram a Adonias. Junto a Eben-Azoelete, perto de En-Rogel, Adonias sacrificou ovelhas, touros e bezerros cevados. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os funcionários reais de Judá. Mas não convidou o profeta Natã, Banaías, os valentes de Davi, nem seu irmão Salomão. Natã disse então a Betsabeia, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que Davi, nosso senhor, o saiba? Vou dar-te um conselho, para que tu e teu filho Salomão salveis a vida. Vai ao rei Davi e dize-lhe: Majestade, tu me juraste, teu filho Salomão me sucederá no reino e sentará no meu trono. Então por que Adonias se proclamou rei? Enquanto estiverdes aí falando com o rei, entrarei atrás de ti para confirmar tuas palavras. Betsabeia apresentou-se ao rei no quarto. O rei era muito velho, e a sunamita Abissag cuidava dele. Betsabeia inclinou-se, prostrando-se diante do rei. Ele perguntou-lhe: O que queres? Betsabeia respondeu: Senhor, juraste a tua servidora, pelo Senhor teu Deus, teu filho Salomão me sucederá no reino e sentará no meu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei sem que vossa majestade o saiba. Sacrificou touros, bezerros cevados e ovelhas em quantidade, convidando todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar, o general Joabe, sem convidar teu servo Salomão. Majestade, todo Israel depende de ti, esperando que lhe anuncies quem irá suceder no trono ao rei, meu senhor. Pois o rei vai reunir-se com seus antepassados e meu filho Salomão e eu passaremos por usurpadores. Ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. Avisaram o rei: Está aí o profeta Natã. Natã apresentou-se ao rei, prostrou-se diante dele com o rosto por terra e disse: Majestade, sem dúvida disseste: Adonias me sucederá no reino e sentará em meu trono. Pois hoje foi sacrificar touros, bezerros cevados e ovelhas em quantidade, convidando todos os filhos do rei, generais e o sacerdote Abiatar. Estão aí banqueteando-se com ele e aclamando-o: Viva o rei Adonias! Mas não convidou este teu servidor, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão.
Se isso foi feito por ordem de vossa majestade, por que não comunicaste a teus servidores quem iria suceder-te no trono? O rei disse: Chamai-me Betsabeia. Ela se apresentou ao rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: Por Deus que me livrou de todo perigo, eu te jurei pelo Senhor Deus de Israel. Teu filho Salomão me sucederá no reino e sentará em meu trono. Vou fazer isso hoje mesmo. Betsabeia inclinou-se com o rosto por terra diante do rei e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. O rei Davi ordenou: Chamai o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Quando se apresentaram diante do rei, disse-lhes: Tomai convosco os ministros de vosso senhor. Fazei meu filho Salomão montar em minha mula. Fazei-o descer a Giom. Aí o sacerdote Sadoc o ungirá rei de Israel. Tocai a trombeta e aclamai: Viva o rei Salomão! Depois subireis atrás dele, e quando chegar, sentará em meu trono e me sucederá no reino, pois o nomeio chefe de Israel e Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor confirme a ordem de vossa majestade. O Senhor esteja com Salomão, como esteve com vossa majestade. Torne seu trono mais glorioso que o trono de vossa majestade. Então o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus, fizeram Salomão descer montado na mula do rei Davi, conduzindo-o a Giom. O sacerdote Sadoc pegou o chifre de azeite do santuário e ungiu Salomão. Tocaram as trombetas e todos aclamaram: Viva o rei Salomão! Depois subiram todos atrás dele ao som de flautas e fazendo tanta algazarra que a terra se rachava com o estrondo. Adonias e seus convidados ouviram isso quando acabavam de comer. Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: Por que a cidade inteira está alvoroçada? Ainda estava falando quando apareceu Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse: Entra, pois és uma pessoa de bem e trarás boas notícias. Jonatas respondeu-lhe: Pelo contrário, Sua Majestade, o rei Davi, nomeou Salomão rei. Mandou que o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus fizessem Salomão montar na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungiram rei em Giom, e daí subiram festivos. A cidade está alvoroçada. Essa é a gritaria que ouvistes. Mais ainda, Salomão sentou-se no trono real, e os cortesãos foram parabenizar Sua Majestade, o rei Davi. Deus torne Salomão mais famoso que tu, e seu trono mais glorioso que o teu. E o rei, na cama, exclamou, inclinando-se: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje me concede ver um filho meu sentado em meu trono. Todos os convidados entraram em pânico, e levantando-se da mesa, foram cada um para seu lado. Adonias teve medo de Salomão e foi agarrar-se aos salientes do altar. Avisaram Salomão: Adonias tem medo de ti e está agarrado aos salientes do altar, pedindo que jures hoje que não o matarás. Salomão disse: Se ele se comportar como homem honrado, nenhum cabelo seu cairá por terra. Mas, se for surpreendido em alguma falta, morrerá. O rei Salomão mandou que o fizessem descer do altar. Adonias apresentou-se ao rei Salomão e prostrou-se diante dele. O rei lhe disse: Vai para casa. O segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Visão de Salomão. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no trono, pois o Senhor seu Deus estava com ele e o engrandeceu. Depois de falar com os israelitas, com os chefes e oficiais, os juízes, os príncipes e todos os chefes de família, Salomão e toda a comunidade com ele foram à ermida de Gabaão, onde estava a tenda do encontro com Deus, que Moisés, servo de Deus, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transportado de Cariate-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque tinha erguido para ela uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze, feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, também se encontrava aí, diante do santuário do Senhor. Salomão e a comunidade o consultavam. Salomão subiu ao lugar em que se encontrava o altar de bronze, aquele que está na presença do Senhor, diante da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Nessa noite,
Deus apareceu a Salomão. Ele disse: Pede-me o que quiseres. Salomão respondeu a Deus: Com grande misericórdia trataste meu pai Davi e me nomeaste seu sucessor. Pois bem, Senhor Deus, conserva a promessa que fizeste ao meu pai Davi, porque foste tu quem me fez reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Concede-me ciência e sabedoria para dirigir esse povo. Do contrário, quem poderia governar esse teu povo tão numeroso? Deus respondeu a Salomão: Por ter sido este o teu desejo, em vez de pedir-me riquezas, bens, glória, a morte dos teus inimigos ou longa vida, por teres pedido ciência e sabedoria para governar meu povo, do qual eu te constituí rei, te serão concedidas a sabedoria e a ciência, e também riquezas, bens e glória, como não a tiveram os reis que te precederam, nem a terão teus sucessores. Salomão saiu da tenda do encontro e voltou da ermida de Gabaão para Jerusalém, onde reinou em Israel. Riqueza de Salomão. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele os aquartelou nas cidades com quartéis para carros e em Jerusalém junto ao palácio. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros tão numerosos como os sicômoros da Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, onde os mercadores do rei os compravam à vista. Cada carro importado do Egito valia 600 siclos e um cavalo 150. Seus intermediários os vendiam pelo mesmo preço aos reis heteus e sírios. Salomão decidiu construir um templo em honra do Senhor e um palácio real. Salmo 43. Faze-me justiça, Deus. Defende minha causa contra uma gente desleal. Do homem traidor e criminoso, põe-me a salvo. Pois tu és meu Deus e meu protetor. Por que me rejeitas? Por que vou andando sombrio, açoitado pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam até o teu monte santo, até a tua morada, e eu me aproximarei do altar de Deus, ao Deus de meu prazer e alegria. Eu te darei graças ao som da cítara, Deus, Deus meu. Porque te curvas, minha alma, porque estás gemendo? Espera em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Pai do céu, nós te louvamos, te honramos e glorificamos. E, sim, não há motivos para, quando estás conosco, quando estás por perto, não há motivos para nossas almas se entristecerem. Sim, Senhor, ficamos de luto, sofremos, passamos por perdas em nossas vidas, e por isso nossos corações podem se partir. Mas ainda podemos nos alegrar, podemos ter esse sentimento bom habitando em nós, porque sabemos quem Tu és. Te conhecemos teu coração e sabemos de teu amor inabalável por nós. E por isso, Senhor Deus, podemos ter esse sentimento de alegria habitando dentro de nós. Podemos nos alegrar em todos os momentos da vida, pois mesmo que nossos corações se partam, mesmo quando nossas almas estão atormentadas, mesmo quando nossos corpos se quebram em dor e sofrimento, não deixamos a alegria, porque Tu estás conosco e és por nós. E se Tu és por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, obrigado. Nos ajude, nos fortaleça, especialmente quando a tristeza parece não ter fim, quando o sofrimento parece não acabar, quando o nosso dia está sendo dos piores. Nos fortaleça e nos ajude a dar mais um passo em frente. Nos ajude a dar o próximo passo na direção certa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então hoje temos novidades, né? Estamos começando 1 Reis e 2 Crônicas. Agora, tenham em mente que originalmente Reis era um livro só, assim como Crônicas e assim como Samuel. Todos esses livros eram um só, porém eles eram livros muito longos e aparentemente não seria muito prático manter pergaminhos tão grandes. Então esses livros foram divididos entre 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel. Então o que a gente tem hoje? E hoje vamos começar com 1º Reis, onde tivemos uma transição, lembra? Nos últimos dias vimos o finzinho da vida de Davi em 2º Samuel. Ele teve que parar de lutar na linha de frente, porque ele já não era tão forte como foi em sua juventude, e agora vemos Davi realmente no fim da vida dele. Ele está bem velhinho já. E ele não conseguia se manter aquecido mais, então eles trazem uma jovem chamada Abissag de Sunã. Agora,
ela vai ser bem importante, não só por ela cuidar de Davi, mas a escritura descreve ela como sendo uma jovem muito bonita. E Davi não necessariamente a conhecia antes. E ela acaba se tornando uma concubina, mas uma concubina platônica, se é que isso existe, porque ele não se deitava com ela, né? E isso vai ser bem importante nas próximas partes. E a história não para por aí. Vem esse outro filho de Davi chamado Adonias, dizendo, aliás, eu não sei se você percebeu, mas Adonias é outro dos filhos de Davi. E ele diz, eu serei o rei. E ele não só preparou carroças e cavaleiros e 50 homens para sua escolta, como ele nasceu depois de Absalão, e lembra, Absalão era bonito e Adonias puxou essa beleza também. E Joabe, o sacerdote Abiatar, o apoiaram. Várias pessoas o apoiaram, o proclamando rei. Agora, isso aqui vai ser importante pelo resto do livro. Conforme vamos lendo o primeiro Reis, vamos ver histórias de reis se sucedendo. E o que sucede é sempre pior que o anterior. Tá, nem sempre. Tem alguns reis decentes que aparecem, mas eles são a exceção de longe. Então, Salomão é chamado a ser rei. Betsabeia, sua mãe, uma das esposas de Davi, vai até o rei, se prostra e diz, tu tinhas prometido que meu filho Salomão seria rei. Não sabes que Adonias está se proclamando rei? E essa parte é a parte crucial para o que vamos ver acontecendo em Reis. Temos Davi, um guerreiro incrível, um ótimo líder em batalha. Ele que reuniu uma grande fortuna para a construção do templo, ele que também escreve ótimos salmos e músicas. Davi é extremamente talentoso, ele foi ungido, ele foi abençoado por Deus. E mesmo assim, ele não vê o que está acontecendo em sua própria família. A gente falou disso em 2 Samuel, mas isso vai se estender aqui em 1 e 2 Reis, de uma maneira bem feia. Davi é excelente em quase todas as áreas de sua vida, menos quando se trata de sua própria família, quando se trata de ser um pai. E vemos isso aqui no capítulo de hoje. Vemos isso pelo simples fato de ele não saber o que os seus filhos estão fazendo. Lembra lá atrás, Davi nem chamava Absalão de filho. Ele só foi chamar ele de filho depois que ele morreu. E também quando a irmã de Absalão, Tamar, foi estuprada pelo próprio irmão. E Davi não fez nada. E aqui Adonias estava se declarando rei e Davi nem estava sabendo. Betsabeia e Natã tiveram que bolar um plano para fazer com que Davi tomasse uma atitude e proclamasse Salomão rei. E de novo, se ele tivesse prestando atenção na sua própria família, ele já teria resolvido esse problema. E daí, o que acontece? Ele anuncia Salomão como rei, né? Ele faz a coisa certa. Porém, basicamente, tiveram que pegar na mão dele para ele fazer o que era certo. Porque, por mais talentoso que Davi seja, por mais que ele seja ungido pelo Senhor, quando se trata de ser um pai, ele é de muitas formas um fracasso. Ele não sabe o que se passa na sua própria casa. E isso vai se desenrolar nos próximos capítulos conforme acompanhamos Salomão. Falando em Salomão, aqui em 1 Reis é o comecinho, né? Ele vai começar a fazer as coisas. Mas em 2 Crônicas, capítulo 1, temos esse grande momento, que só vamos ver em 1 Reis no capítulo 3. Mas aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, temos Deus perguntando a ele, Salomão, o que posso fazer por você? E Salomão pede por sabedoria, e o Senhor lhe concede sabedoria. E muita gente se pergunta, poxa, como pode Salomão começar tão sábio e terminar sendo tão tolo? Mas o que vemos é que nem no começo ele é super sábio. Pelo menos não aqui em 2 Crônicas, porque qual a primeira coisa que ele faz depois do Senhor lhe conceder sabedoria? Ele vai e começa a acumular tesouros. Ele começa a acumular... E até esse detalhe que fala lá, é um detalhe pequeno, mas que é muito importante, que no final do capítulo 1 fala que Salomão tinha cavalos importados do Egito e da Cilícia. Agora lembra, isso é uma desobediência direta de Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, que fala sobre o rei de Israel. E diz, ele, porém, não aumentará sua cavalaria, não enviará tropas ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor vos disse, jamais retornareis por esse caminho. E Salomão, que acabou de rezar e pedir a Deus por sabedoria e ser abençoado com sabedoria, ainda age de forma errada, mostrando que você pode ser sábio, porém desobediente ao mesmo tempo. É uma das razões pelas quais sabedoria é uma grande bênção, é uma grande virtude, porém a obediência é ainda mais poderosa. E é isso que vamos ver acontecendo com Salomão. Ele é muito sábio, e vamos ver ele demonstrando isso de muitas formas. Porém, por mais sábio que ele seja, ele não é obediente. Ele pode ser sábio, porém isso não o faz bom. E reconhecemos que até o próprio Satã, Lúcifer, por exemplo, ele era um dos mais fortes, um dos mais bonitos, um dos mais inteligentes de todos os anjos. E o que ele fez? Ele se afastou do Senhor. É possível ser sábio sem ser bom.
É possível ser bonito sem ser bom. É possível ser forte e corajoso sem ser bom. E aqui no comecinho de 2 Crônicas, vemos Salomão sendo abençoado pelo Senhor com sabedoria e quase que imediatamente mostrando desobediência. E vai ser assim a vida toda dele. Sim, tem muitos momentos em que ele demonstra sabedoria e isso é muito bom, de verdade, mas também a desobediência sempre está presente. Em diversas situações, ele não age da forma correta. Então, sempre temos que ir ao Senhor e dizer: ok, Senhor, todos nós fomos abençoados e todos recebemos oportunidades de exercer essas bênçãos, esses dons que Deus nos deu. Porém, também temos que reconhecer que, Senhor, todos esses dons, essas bênçãos que me destes, elas não significam nada a menos que eu as use para o bem, a menos que eu as use para cumprir a tua vontade. Todo o poder que eu tiver, todo dinheiro, beleza ou força, podem acabar me levando a um caminho sombrio se eu não usá-los para cumprir a vossa vontade. E isso é fundamental, porque Deus diz: eu desejo obediência, não sacrifício. Então, em tudo que formos abençoados, de todas as formas que o Senhor te abençoou, vamos até Ele agora e dizemos: ok, Senhor, como desejas que eu use os dons que me concedestes para te servir e para ajudar as pessoas ao meu redor? Precisamos pedir isso em oração, porque sem a graça do Senhor não conseguimos. Então, por favor, rezem uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.